be my Juliet. 20 centavos é o preço da desonestidade. 20 centavos é o que o governo gasta com saúde, com educação. 20 centavos é o que mostra a nossa estrutura brasileira, né? Muito mais do que 20 centavos estão sendo gastos na Copa. 20 centavos foi a gota d'água que o povo brasileiro precisava para chutar o balde e ir para a rua. Hoje o Blix vai falar um pouco sobre movimentos urbanos, movimentos sociais, como isso acontece, por que está acontecendo isso agora no país. E o meu primeiro convidado é o professor de História e de Antropologia, na verdade, professor Sebastião Vianney, professor de Antropologia da Unitri. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Bom, a sua visão primeiro, a primeira visão que o senhor acha desse momento histórico que acontece agora no Brasil, é realmente um momento histórico como a mídia está chamando? É sem dúvida um momento histórico e é também uma tradição na própria história do Brasil. Uhum. Quer dizer, falar de movimentos sociais na sociedade brasileira é falar, por exemplo, dos movimentos anarquistas do início do século XX, pelo menos de 1906, 1917, que já questionavam questões tais como, por exemplo, amor livre. Sim. Né? Questões como, por exemplo, sexo fora do casamento, coisas muito mais avançadas isso lá para a atrás, época, né? lá atrás. A questão dos direitos da mulher já eram questionadas, essas questões já eram exploradas por lideranças anarquistas naquele período e que vieram à tona na década de 1960 com os movimentos da contracultura. É tradicional, portanto, o desenrolar desses movimentos sociais na história do Brasil, a revolta da Chibata, chegando aos 60 dietas já. Cabanagem, Sim, isso é anterior ainda. enfim, os movimentos estudantis no período da ditadura militar. Sim. E depois o movimento das diretas já, que levou 60, milhões de pessoas às ruas. E depois o movimento dos caras pintadas, sem falar os outros já foi movimentos. 92. Sem falar dos movimentos de trabalhadores da indústria, dos trabalhadores operários, do ABC paulista, quer dizer, movimentos camponeses, canudos, movimentos dos sem terra, carajás. Sim. Né? Quer dizer, é tão marcante na nossa história, né? São tão marcantes na nossa história esses movimentos, quanto é marcante também a brutalidade, quanto é marcante também a violenta repressão policial. Então, antes da gente entrar nessa questão da violência policial, porque também acho que tem as duas violências, né? Acho que os dois lados têm alguma violência, né? É sempre para que as pessoas se unam, isso estou pensando na história, na nossa história mesmo, para que as pessoas realmente se unam, convide o outro, vamos fazer, vamos, todo mundo vai. E milhões na rua é porque a situação já está quase insuportável, é isso mesmo? Hoje há canais, né, de negociação, outrora não. Sim. Outrora não havia esse tipo de possibilidade. Quem é esse povo? Sim. Quem é essa gente, né, que está querendo conversar? Sim. De um modo geral, perguntaram a uma das lideranças do movimento Passe Livre, se antes já sabido, né, de que a passagem de ônibus subiria para R$ 3,20, perguntaram, mas vocês não tentaram dialogar, entrar em contato com o prefeito, entrar em contato com o senador, com o governador? Eles não souberam bem responder isso aí, mas eu teria respondido com muita tranquilidade. Quem somos nós para eles receberem? Nós somos do movimento Passe Livre, nós queremos... Sim. É como se fôssemos... eu chego lá na prefeitura, eu quero falar com o prefeito. Quem é você para falar possível com o prefeito? Claro. Então, de certa maneira, o poder ainda não tem muito explorado essa mentalidade de quem o ocupa é tão cidadão quanto aquele que está sendo representado Sim. por ele. Não? É claro que não dá para a gente associar, comparar Brasil com Suíça, mas na Suíça os parlamentares frequentam o parlamento apenas 2 vezes por ano.
não recebem salário. Não, eu ia falar isso agora, não tem salário. Não recebem salário. E moram em apartamentos recebem pequenos, ajuda, né? uma ajuda de custo, não tem tratamento dentário por conta do poder público, Sim. não tem médico por conta do poder público, não tem transporte por conta do poder público, enfim. Sim. Não? Por que nós temos aqui? Toda essa regalia que é revoltante. Então, eu vejo a questão dos 20 centavos realmente, e é o que muita gente tem dito, inclusive nas ruas, não só no Brasil, mas fora do Brasil Sim. também, 20 centavos foram ou são a gota d'água, né, para questões muito mais amplas que requerem um redimensionamento da nossa estrutura institucional, do centro, né, das nossas instituições. E quando vai para a rua também, aí todo mundo acho que vai se lembrando dos seus descontentamentos, né? Seus descontentamentos, e isso vai se multiplicando. Na última semana agora teve, inclusive, o Marco Feliciano aprovou em primeira instância a cura gay, quer dizer. Cura gay. Então isso já é mais uma questão que a gente vai para as ruas, né, aí tem corrupção, aí tem cura gay, tem PEC 37, tem uma quantidade, né, de movimentações que vão acontecendo aí. Você deve se lembrar do Stanislau Ponte Preta, sim, né? Sim. Ele certamente colocaria lá no festival de besteira que assola o país. Com certeza. Agora, desses movimentos que já aconteceram no país e continuam acontecendo, existe algum movimento que o senhor se lembre, inclusive, que tenha tido êxito sem haver nenhum tipo de violência? Totalmente pacífica? Olha, eu, quando professor do Estado, fazia greves todos os anos. Havia greves, ocorriam greves, não é que eu fazia greve, né? Havia greves todos os anos. E nesses movimentos grevistas, que eu me lembro, não houve confronto. Né? Muitos desses movimentos grevistas, o confronto não ocorre. Há manifestações, já participei de manifestações aqui mesmo em Uberlândia contra determinadas causas focais, né? E eram movimentos também pacíficos, passeatas, subia pela Afonso Pena, descia pela Floriano Peixoto. Então, quer dizer, há muito essa possibilidade de se manifestar, é um direito do cidadão de se manifestar publicamente, mesmo que isso provoque transtorno no trânsito e tudo mais, sem que haja confronto policial. Entendo. Porque eu fico pensando, assim como o senhor disse, que como que as pessoas receberiam, quero falar com o prefeito. Acho que é a mesma coisa, né? Acho que tem horas que a gente até tenta falar, mas não sei se pedir para o nosso prefeito, ou para o governador, ou para as outras autoridades, educadamente, por favor, nós não conseguimos pagar isso. Por favor, sejam menos corruptos. Por favor, não traga a Copa para cá, que nós não temos estrutura para isso, temos outros problemas sociais. Quer dizer, acho que esse por favor, ele não tem muita... não tem muita efetividade, né? Ele não funciona assim. Ou seja, o poder só funciona sob pressão. Entendo. Infelizmente, ele funciona só sob pressão. Eu vou fazer uma pausa nessa nossa conversa, eu volto ainda no próximo bloco com o professor Sebastião Vianney para falar um pouco mais sobre isso. E entenda, eu não estou falando que tenha que ter violência, tenha que ter confronto. Mas, realmente, se o mundo não para, se a gente não para o mundo, a coisa fica bastante complicada de acontecer alguma mudança. Fica aí que eu já volto. Voltando a falar hoje sobre movimentos urbanos, movimentos sociais, com o professor Sebastião Vianney, que a gente continua mais esse papo agora um pouquinho. Professor, falarmos um pouco de violência, eu acho importante também falar um pouco mais sobre isso. A violência convida, não é? Eu penso que a violência convida. Quando alguém quebra alguma coisa, geralmente parece que abre uma permissão de que outras pessoas também quebrem, não é? Você acha que possam existir facções, ou políticas, ou mesmo ladrões, ou enfim, figuras que se aproveitem de uma manifestação como essa para causar confusão e para fazer festa? Eu até estava pensando nisso anteontem, né? Porque não vai demorar, né? Vão aparecer os aproveitadores para isso aí também. Porque além de pessoas que veem nesses movimentos sociais o menor sentido político, tá? Tem ainda, ou seja, você tem
os vândalos propriamente ditos. Sim, sim. Né? E você tem também os criminosos, né, que vão aproveitar aquele momento para saquear, para roubar, enfim. Claro. Né? Então isso acontece. Agora, é importante que isso fique claro, que isso ficou claro no discurso do poder, né? Porque antes o discurso do poder era coisa de baderneiros. Sim. Aí a coisa, como ganhou-se uma dimensão muito mais ampla, é como se dissesse assim, o povo brasileiro é baderneiro. Agora não. A própria imprensa está dizendo, ó, tem um grupo minoritário ali, Sim. que está querendo rebentar o portão, mas os próprios manifestantes estão se manifestando contra. Né? E também tem aqueles grupos de criminosos. Esses, ou em relação a esses, a polícia vai agir. Sim. Agora, violência tem dois tipos, né? Tem aquela violência que é a violência explícita, que é essa que a gente vê, Sim. da polícia dando tiro de borracha e acertar o olho de uma jornalista que apareceu lá no programa Roda Viva. A impressão que eu tive é que a vontade dela era de explodir ali, mas a impressão também que eu tive é que ela tinha que ficar contida, que ela está numa empresa, que é muito Sim. importante e tudo mais. Então tem essa violência que é explícita, que é do soco, que é do tiro de borracha, que é da facada, que é do assalto, tudo mais. Mas tem uma outra violência cuja cicatriz é muito mais difícil de ser curada, né? Que é justamente a violência implícita, a violência psicológica. Tá. É essa violência psicológica que passamos por ela todos os dias devido à indignação, né? Do precaríssimo atendimento de saúde, a despeito de termos um sistema de saúde maravilhoso, um dos mais avançados do mundo. É o fato de termos uma Constituição mais avançada do mundo e não vê-la, né, atuar efetivamente na prática. Sim. É de termos leis rígidas e práticas frouxas. Né? Então, quer dizer, as pessoas se acumulando no transporte coletivo. Um dia eu perguntei para umas alunas minhas, o que vocês fazem, mas que não gostariam de fazer? Eu fiz uma dinâmica com elas. E me surpreendeu. A maioria respondeu, andar de ônibus. A princípio eu pensei, poxa, isso é uma frescura. Mas depois que veio à minha mente a questão é a qualidade do transporte coletivo. Claro. Né? Então você vê, numa dinâmica que eu fiz, sem nem ao menos, né, estar sendo tocada essa questão aí do passe livre, de todo esse movimento que aconteceu, as pessoas já se manifestavam ali espontaneamente. Sim. O transporte público é extremamente desagradável e é um direito do cidadão de ir e vir, como disseram lá os representantes do passe livre. É um direito à propriedade da cidade. Agora, só para a gente finalizar então aqui, professor, como que esses movimentos terminam? Assim, como que finaliza? Finaliza com o governo sinalizando uma mudança? Sinaliza com uma grande violência acontecendo? Os representantes desse movimento, que começou ali com 40 pessoas, depois 50, depois 10 mil, depois 20 mil, depois 40 mil, agora já são mais de 250 mil Sim. pessoas, e isso vai aumentando cada vez mais, porque cada cidade, né, está vendo nisso, né, um eco, né? Verdade. Eles disseram, olha, enquanto não baixar a tarifa, nós não vamos parar o nosso movimento. Agora, resta saber até quando, né, esses grupos terão fôlego para isso. Mas eu acredito que, diante da possibilidade dessas organizações, para cada questão pode-se abrir, né, um novo movimento. Entendo. Porque são muitos problemas, né? Sim. O fato é que já não pode sair à rua falando, por que você está saindo? Ah, não sei por quê. Estou saindo porque todo mundo está saindo. Não pode ser assim. Tem que ter uma direção, né? Porque muitos problemas nós temos agora. Temos que fazer manifestações focadas nos respectivos problemas. Professor, obrigado pela presença hoje no programa aqui, para a gente ajudar todos nós mesmos inclusive, a pensar um pouco mais sobre o nosso país. Eu que agradeço, Fernando. Obrigado. O Brasil está precisando de pensar muito em si mesmo. Verdade.
Bom, e para você que nos assiste aqui é o seguinte, nós também fomos pra rua, então vem pra rua com o Blix. Programa Blix hoje falando de movimentos sociais, movimentos estudantis, mas movimentos também urbanos, civis, atrás aí que nós estamos procurando por mudanças na sociedade. Tem uma hashtag rodando o mundo aí que é Change Brazil, né? Vamos mudar o Brasil. Isso já ganhou proporções enormes. E dentro de Uberlândia, é claro que o DCE tem um papel muito importante, até por representar toda uma classe de universitários. Eu falo com o coordenador aqui do DCE, Max Ziller, seja bem-vindo. Obrigado. Max, como é que você vê esse movimento aí do Passe Livre que está tomando o Brasil? Sim, então, o movimento do Passe Livre, ele começou lá, na verdade já existe há muito tempo. Sim. Né? As manifestações já acontecem há muito tempo, inclusive aqui em Uberlândia. Sempre que as grandes manifestações sempre aumentam quando o passe aumenta o preço. Aqui em Uberlândia, infelizmente, isso às vezes algumas pessoas não ficaram sabendo, porque o
preço do passe costuma aumentar na época das férias dos estudantes, então fica mais difícil. É uma estratégia. Fica mais difícil de a gente até fazer a mobilização. Entendi. Então, agora, nesse momento que cidades como Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro estão fazendo essas grandes manifestações que estão contagiando o restante do país, né? Cidades como Monte Carmelo, Patos de Minas, estão todas fazendo suas mobilizações, cidades que antes não tinham histórico mesmo, não né? tinham um histórico disso. Aqui em Uberlândia não podia ser diferente. Claro. O pessoal do Movimento do Passe retomou os trabalhos para a organização dessa movimentação que está acontecendo em Uberlândia, para que a gente pudesse reivindicar melhorias no sistema de transporte público, para que a gente pudesse até exigir mais respeito da empresa de ônibus, da prefeitura municipal, para que a gente tenha os nossos direitos. E assim como São Paulo e Rio, por exemplo, né, a exemplo deles que primeiro começou com o passe livre, mas acabou agregando outros pedidos, outras pautas, né? Uberlândia também entra nesse movimento de também exigir outras pautas. Então, inclusive, por exemplo, cidades como Patos de Minas, a movimentação lá acabou surgindo sem uma pauta específica. O pessoal primeiro faz a movimentação, depois vê o que está acontecendo. Que é isso? Aí vai da cabeça de cada um avaliar se acha que isso é positivo ou não. Eu, particularmente, vejo alguns problemas num movimento que não tem um foco, não tem uma linha certa, porque eu acho que se você for reivindicar tudo, você acaba não reivindicando nada. Entendo. Né? Todo mundo concorda que tem que ir pra frente, só que cada um tá falando que ir pra frente é numa direção. Entendo. Então, e tem que ser uma sujeira de cada vez, vamos limpar uma coisa de cada vez, né? E não necessariamente uma sujeira de cada vez. Tem muita coisa que a gente tem que mudar, concordo. Sim. Tem muita coisa que a gente precisa de melhorar, tem muita coisa que tá completamente errada que a gente tem que tirar. Só que, às vezes, o que eu acho que tá errado, você acha que tá certo. Entendo. E às vezes até o mesmo problema que todo mundo enxerga, cada um tem uma maneira de achar uma solução. Né? O do transporte, por exemplo, a gente que está no movimento do passe há mais tempo, a gente, no começo do ano, por exemplo, fez um estudo do histórico e a gente descobriu que tem um documento assinado pela prefeitura passada, a prefeitura do Odelmo, segundo o qual a empresa de ônibus ela tem um prazo de 10 anos para prestar os seus serviços e ela tem autonomia em cima disso. E a prefeitura atual usa desse documento para dizer que não pode fazer nada. Entendo. Né? Acaba que eu vejo isso mais como uma desculpa, né? Para não entrar para não ter que brigar com a empresa, mas a gente acaba que tem que se focar, a movimentação tem que se focar nesse movimento do passe para pressionar nessa direção de diminuir o preço da passagem, porque a empresa lucra bastante em cima do povo. Mas aí chega lá cada um gritando uma coisa, às vezes as vozes não se encontram. E a sua visão é pessimista ou otimista em relação a esse movimento? Em relação ao movimento do passe, eu sou otimista. Já teve várias capitais que revogaram os aumentos de passagem, a gente conseguiu já vários avanços no movimento do passe. Agora, as outras pautas, que cada um tá indo lá gritar uma, não... E é possível, você acha, fazer um movimento desse sem envolver partido, assim? Não acho que é possível, porque os partidos políticos são as formas de as pessoas se organizarem, né, com outras pessoas do país inteiro que pensam parecido ou igual para agir politicamente em bloco. Né? Eu vejo muitas pessoas querendo negar a participação dos partidos políticos nessas movimentações. Né? Isso eu vejo que é até uma forma de negar a liberdade de expressão, que a gente lutou tanto. O povo brasileiro, depois de passar por uma ditadura militar, teve gente que morreu lutando por liberdade de expressão, por poder se organizar politicamente de forma livre. E agora, né, infelizmente, algumas pessoas que não entendem a importância de se organizar, né, de discutir com pessoas, de pautar isso. Tem partidos que pautam o passe livre, por exemplo, há muito tempo. Você não pode negar a participação de ninguém nesses movimentos. Entendo. Max, obrigado pela presença. Espero que a gente consiga, todos nós consigamos aí começar a mudar o Brasil. Valeu demais, viu? A gente já começou há muito tempo. Tem gente que está falando que o Brasil acordou e eu digo que o Brasil nunca esteve dormindo. Boa, mas excelente opinião para fechar o programa. Obrigado mais uma vez, obrigado DCE que está sempre com a gente aqui. Bom, esse foi o Blix falando um pouco sobre movimentos urbanos. Eu quero aproveitar então para fazer a minha briga, tá? Vou escrever na tela aqui, ó, Fora Feliciano. Tá?